Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Jandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje vamos fofocar sobre o documentário das Paquitas, o Pra Sempre Paquitas. Pois é, menino. Gente, a gente não tava dando nada pra esse documentário, não. A gente não tava acreditando nele, a gente não tava. Mas aí, gente, a gente assistiu e, meu Deus, quanta coisa absurda que rolava nos bastidores do show da Xuxa. E foi tudo exposto no documentário das Paquitas, gente. Tem um monte de coisa. Ó, abusos de Marlene Matos, crueldades da própria Xuxa com as meninas. Gente, a gente tem muita coisa pra fofocar. Muita. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, essa semana foi lançado o documentário Pra Sempre Paquitas, lá no Globoplay, né? E seguindo mais ou menos a saga do documentário da Xuxa, que saiu no ano passado, né? Ele é meio que uma continuação e contando dessa vez a história das Paquitas. E ele já saiu todo de uma vez, os 5 episódios, que inclusive tem praticamente 1 hora cada um. Sim. E o documentário é produzido por Paquitas, hein? Pois é, porque hoje em dia nós temos Paquita diretora, né? Sim. Diretora de novela, diretora de programa. E aí elas se uniram pra, né, juntar as fofocaiadas, tudo. E os recibos também, as provas de tu ter até fita cassete pra expor tudo, gente, com áudio das coisas, tudo. É uma baixaria sem limites, né? E olha só, uma curiosidade é que esse documentário das Paquitas, você disse que é uma continuação, né? Mas na verdade ele era pra ter sido lançado antes mesmo do documentário da Xuxa, né? Ia ser primeiro o documentário das Paquitas pra depois sair um documentário da Xuxa. Mas aí não sei o que Xuxona decidiu, que saiu dela primeiro que o das Paquitas. Eu vou lhe dizer que depois de assistir aqui em casa os 5 episódios, eu e Xandeco chegamos numa conclusão, que se tivesse saído na ordem original, que seria primeiro o documentário das Paquitas pra depois o documentário da Xuxa, o documentário da Xuxa não teria sido tão criticado e tão rejeitado como foi no ano passado, porque muita gente ficou achando que tinha muito mimimi, que tinha muita reclamação ali vazia da Xuxa, que só faz mais sentido agora assistindo o documentário das Paquitas, que veio com muito mais profundidade, provas e recibos, como eu disse, entendeu? Acho que não deviam ter alterado a ordem de lançamento dos documentários. O das Paquitas primeiro teria sido assim, tipo, o quê? E até prejudica um pouco das Paquitas, porque teve um monte de gente que assistiu da Xuxa, ficou com preguiça e que deve estar rejeitando o das Paquitas hoje, achando que também é um documentário mais parecido com o da Xuxa. E não é, gente. É muito mais tenso, é muito mais polêmico. Tem um negócio ali... Gente, tem morte, pra vocês terem noção. Tem morte, não é de uma, mas é pesado. Eu sinceramente achei até mais bem feito. Ai, o da Xuxa foi o Bial que fez não sei o que, mas esse tá muito bem roteirizadinho, organizadinho, tá, ó. Você assiste... Mas amor, o Bial teve que pesquisar tudo, né? Agora, as Paquitas, sabe o que elas fizeram pra fazer o documentário? Elas pegaram diários que elas tinham, que elas escreviam no momento que as coisas aconteciam, na época, nos anos 80 e 90. Lembra? Meu querido diário, aqueles diários que a gente tinha, inclusive alguns até com a Xuxa na capa, elas tinham também, porque elas eram crianças e adolescentes, mocinhas na época, elas escreviam os diários delas, elas tinham fita cassete com relatos de desabafo. Elas usaram tudo isso pra argumentar, não é falas vazias, é tudo o que... Elas leram esses documentários, elas leram cartas, telegramas, ouviram as fitas de novo pra fazer. Então não é uma coisa que foi pesquisada, é a história das pessoas sendo contada pelas próprias pessoas, porque elas têm ali os registros. É bacana demais, gente, é sensacional. Muito bem feito, muito confortável de assistir. Inclusive ele vai seguindo uma ordem cronológica do tempo, que é uma coisa que ajuda também a gente se fisgar com o documentário, né? Ele começa desde lá, quando surgiu o nome e a função Paquita. Que na verdade não era nem função e nem Paquita, né, gente? Era Paquito, que era o papagaio que conversava com a Xuxa no Clube da Criança, que mais tarde virou o Louro José na mão da Ana Maria Braga, né? O boneco, né, gente? Mas começou com Xuxa, na manchete, e esse papagaio que falava com a Xuxa igualzinho, até a voz é igual a do Louro José. Ele chamava Paquito, né? E depois aí foram entrando as meninas pra ajudar a Xuxa ali no palco. E elas acabaram recebendo apelidos, né? De Paquita, e foi Chiquita, e não sei o que, Quita, e tudo as Quita. Mas começou com o Paquito, que é o papagaio. Exatamente. E daí, desde o início, e passando pelas várias gerações do grupo, que depois virou um grupo Paquitas, e elas foram se atualizando. Inclusive, são 29 Paquitas no mundo, no total, né?
E inclusive muitas delas seguiram na carreira de artista e fizeram também parte ali dando depoimentos no documentário. Então tem desde da Letícia Spiller, Bianca Rinaldi, a Babi, Bárbara Borges, Monique Alfradique e vai embora, né? Pois é, mas você tá falando das celebridades, né, gente? Porque tem outras tantas paquitas entre esse grupo aí de 29 meninas que foram paquitas da Xuxa ao redor de todo mundo, que se traumatizaram tanto de trabalhar no programa da Xuxa que fugiram da vida de artista, fugiram dos holofotes e foram viver vidas normais. Tem algumas até que se recusaram da entrevista para o documentário de paquitas pra expor o que traumatizou a vida delas. Tem paquita que nunca mais nem aceitou falar com a própria Xuxa. E tem paquita que optou não aparecer no documentário inteiro e outras que optaram não aparecer em pontos específicos, o que deixou um monte de pulga atrás da orelha, porque tem culpada e tem suspeita na história, gente. É quase um filme de suspense esse documentário. Bom, por se tratar mais ou menos da mesma história, com praticamente os mesmos personagens e se passando na mesma época e lugar, né? A princípio, que nem você falou, a gente achou que ia ser mais do mesmo que a gente já tinha visto no documentário da Xuxa. Mas, muito pelo contrário, ele vai muito mais além, é um documentário mais profundo realmente entre ali as paquitas e escancara um monte de polêmicas, principalmente em relação a Marlene Matos, né? Durante vários dos episódios a gente vê relatos das paquitas sobre as cobranças que a Marlene fazia, né? Sobre o corpo delas, sobre o peso delas, mandava elas ficarem sem roupa pra Marlene poder avaliar como tava o corpo delas. Isso aí é absurdo, né? Gente? Punia as meninas se elas não estivessem do jeito que a Marlene gostaria que elas estivessem corporalmente. Inclusive até nessas punições elas eram cortadas do programa, não apareciam. Teve uma até que foi cortada do cartaz do filme, né? Que tem as paquitas. O Sonho de Verão, né? Gente, o mais chocante é que hoje a gente olha as paquitas e elas são mulheres, né? Mas na época que essas coisas aconteciam, elas eram crianças. Elas tinham entre 9 e 14 anos, no máximo 16, 17 anos. Mas ainda assim, crianças do final dos anos 80, do começo dos anos 90, e que tinham que ouvir, né, esse tipo de coisa, esse tipo de cobrança e ter que passar por esse tipo de constrangimento, como por exemplo, a patroa, né, Marlenona, chegar lá e falar: todo mundo pelada, eu quero avaliar o corpo de vocês, como se elas fossem peça de carne numa vitrine de açougue. Não é assim, né, gente? Hoje em dia, isso é extremamente absurdo. Isso dá cadeia. Mas naquela época, acho que passava. E talvez o constrangimento fosse tanto por parte das meninas, que elas não eram capazes de contar o que estava acontecendo, nem pra Xuxa, nem pra outras pessoas da produção, e muito menos em casa, pros pais poderem tomar alguma medida, né? Chegar e falar: o que é isso que tá acontecendo aqui? Né? A coisa simplesmente acontecia de forma velada, as meninas ficavam tão desconfortáveis que no documentário elas falam que elas não falavam mais sobre aquelas coisas nem entre elas e que só estavam falando disso agora, 30, quase 40 anos depois. É muito absurdo, é muito absurdo. Obviamente, outro assunto que também foi abordado, né, e que sempre pairou em cima de paquitas, né, é do fato da Marlene nunca ter quisto ter uma paquita negra no elenco, o papo também do cabelo sempre ter que ser loiro, né, elas abordaram muito isso no documentário também, né. Vinha com aquela desculpa de que ela queria clones da Xuxa no palco, né, que tinha que ter a Xuxona lá na frente e um monte de Xuxinha ali atrás, e aí, nisso, ela acabava eliminando meninas morenas, né, meninas negras. Dos testes não podia, tinha sempre que ser aquele padrão Xuxa, né, que é a loira, magérrima, né, e nada além disso, o que gerou muita polêmica por muito tempo, muita chateação, muito aborrecimento por parte das outras meninas que gostariam de fazer parte do grupo de paquitas e não podiam, eram desclassificadas de imediato por conta da aparência não se enquadrar nesse padrão, né, e que até hoje é uma coisa que reverbera. Tipo, recentemente teve aquele episódio do Altas Horas que foi até motivo de emoção ali, quando tocaram nesse assunto de que meninas negras não podiam ser paquitas e tal. É uma polêmica que atravessa, gente, 40 anos na história da televisão brasileira, né? Bom, mas até então eram atitudes e regras que a maioria das pessoas já sabiam que existiam ali no regime Marlene Matos nos programas da Xuxa.
Tanto que ontem, quarta-feira, teve o Saia Justa da Eliana lá no GNT, né? E elas receberam 2 paquitas pra comentar sobre o documentário, né? Aí teve até a Rita Batista confessando que, apesar da gravidade das atitudes da Marlene na época, né? Dessa rigidez que ela tinha, ela, Rita Batista, entende o que motivava a Marlene a fazer certas coisas. Que ela, sendo uma mulher preta, nordestina e gay, a Marlene, né? Ela tinha que ser daquele jeito, senão seria engolida. Ah, mas eu acho que existe uma linha tênue aí. Eu concordo com a Rita que realmente a Marlene, né, tendo o cargo que ela tinha no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, sendo empresária e diretora de um dos maiores nomes da TV brasileira naquele momento, a Marlene realmente tinha que sempre falar mais alto, porque aquele era um universo 100% masculino e elas eram as únicas mulheres ali, né, gente? Era um programa 100% feminino, a diretora era mulher, a apresentadora era mulher, o elenco do programa era todo feminino, então eu acho que a Marlene realmente tinha que falar mais alto em muitas situações para ser ouvida por todos os homens que administravam esse universo da televisão naquela época. Mas acho que internamente no programa ela não precisava agir da maneira que ela agia, nem com as paquitas, e isso tudo sendo exposto, escancarado, na verdade, nesse documentário, e nem com a Xuxa, né? O problema é que a Xuxa, a gente vê a Xuxa meio que como a patroa da Marlene, né? Então, a Xuxa, se ela engolia uns sapos, ela ouvia uns esporros da Marlene, quando ela vem reclamar disso hoje, a gente até se questiona, poxa, mas por que você não demitiu ela, né? Podia ter demitido antes, né? Então, tinha ali, em algum momento, um certo conforto pra Xuxa, ou até a Xuxa sendo manipulada pela própria Marlene, para ela se sentir dependente 100% da Marlene na vida e no trabalho, né? Mas com relação às paquitas é complicadíssimo, porque elas eram crianças subordinadas, né? Acima delas estava todo mundo e a Marlene agia dessa maneira com elas também. Não acho que faz muito sentido, eu acho que não dá pra gente... Foi um comentário da Rita, até quem tava assistindo o Saia Justa viu que ficou até uma coisa meio... Ficou um climinha entre elas, paquitas, porque no final das contas é uma situação colocada numa outra época, com outros costumes, que eram cobradas outras coisas. É difícil a gente apontar, né, pesar erros e atitudes. Exatamente. Porém, o negócio aí em cima da Marlene muda de gravidade quando no documentário das paquitas elas próprias expõem que, além dessas cobranças aí rígidas sobre corpo e o cabelo louro e tudo mais, né, tinha muito assédio moral nos bastidores por parte da Marlene. Várias delas expõem no documentário que a Marlene fazia pressão de que todas elas eram substituíveis, que elas não valiam nada, que outra entraria no lugar assim que ela precisasse. Elas também contam de vários xingamentos que a Marlene fazia pra elas, né? Que chamava elas de putinha. Que teve até um dia que, segundo uma das paquitas, a Marlene fala até que elas estavam com cara de quem deu a noite inteira. Gente, isso aí é pesadíssimo, isso é abuso moral, é terrorismo psicológico, é muita coisa. Não é porque a Marlene era uma mulher preta, nordestina, gay, vivendo numa época onde tudo era um universo masculino, onde só homens mandavam, que ela tinha que ter esse tipo de comportamento com as meninas. Afinal de contas, as meninas também eram mulheres ali, né, iniciando suas carreiras na televisão, ainda na condição de criança. Não tem, uma coisa não justifica a outra. Me desculpe, Rita Batista, mas achei seu comentário... Talvez ela não conheça, não assistiu o documentário, não conheça essa história, não estudou antes de ir lá falar essa besteira no programa lá no Saia Justa, né? E gerar todo esse climão e toda essa repercussão que também tá acontecendo na internet em cima da fala dela. Porque eu acho que sim, a Marlene tinha que se posicionar muito mais naquela época do que hoje uma mulher precisa se posicionar no mercado de trabalho. Porque naquela época, realmente, a coisa toda ali, gente, só homem que mandava, né? Não era só na televisão, era na vida toda. Em todos os setores do mercado de trabalho, era só homem que mandava. E a Marlene, ela tava ali sendo uma das poucas mulheres num cargo de tanta relevância dentro da televisão brasileira. Pra ela ser ouvida pelos homens, ela precisava falar mais alto, sim, ela tinha que ter uma casca, ela tinha que vir sempre com um escudo. Tudo bem, ali cabe essa justificativa da Rita, mas para com as meninas, para com as crianças que faziam parte ali do elenco do programa da Xuxa, não faz o menor sentido ela ter
essas falas, ela fazia esse terrorismo na cabeça das crianças que, em teoria, estavam vivendo um sonho. Estavam fazendo parte da fantasia, do imaginário de todas as crianças daquela época, dos anos 80, dos anos 90. Gente, que menina dos anos 80, dos anos 90 nunca sonhou em ser uma paquita. E aí, as paquitas mesmo, que estavam lá, que estavam realizando esse sonho, na verdade estavam vivendo um pesadelo por causa dessa mulher que tinha essa boca suja e essa mente diabólica. Não dá pra passar pano pra esse tipo de coisa, mas eu acho que dá pra também considerar o que você acabou de falar. Nós estamos falando de atitudes que foram tidas num ano que tá há 40 anos atrás do que a gente tá hoje. Hoje a gente entende o que é abuso moral, o que é terrorismo psicológico, o que pode, o que não pode, o que a gente pode aceitar, o que a gente não pode aceitar. Naquela época, a cabeça do ser humano era outra. Assim como existia todo esse machismo no mercado de trabalho, a gente pensava de maneira diferente. Mas ainda assim, quando a gente tá falando de crianças, tá pesado demais. É que, se pondo no lugar da Marlene, se uma das paquitas aparece menos magra, as pessoas iriam falar e ia cair nela, você não está cuidando bem das meninas. Era uma coisa que vai indo uma coisa atrás da outra, o comportamento social da época, né? Mas que até então era o que a gente via, e as paquitas terem que ser loiras, magras e tudo mais. O que elas acabaram contando no documentário sobre a maneira que a Marlene falava com elas, com palavrão e né, que nem a gente acabou de falar dessas frases, foi uma coisa um pouquinho mais inédita que a gente pelo menos não tinha saído da boca delas ainda, que era nesse tom que as coisas eram tratadas, né? E muita coisa passou a fazer sentido, porque a gente sempre via a Xuxa falando que a Marlene era um demônio, a gente sempre, vez ou outra, tinha ali, né? Mais recentemente a Kátia Paganotti no reality show lá da Record falou sobre esse lance, né? De que era meia-noite, a Marlene ligava pra casa de todas as paquitas pra elas irem no apartamento da Marlene, pra elas ficarem nuas, pra Marlene avaliar, né, o físico delas, né? Se elas estavam magras, gordas, enfim. E que isso já soa muito mal, porque elas eram crianças, né? Então, tipo, a gente já ouvia muito disso, mas a gente sempre ficava naquela, nossa, mas será que era tudo isso mesmo? Será que só não fazia parte? Até também esse negócio do loira magra, gente, naquela época todo mundo queria ser a Barbie, porque era aquele padrão Barbie, né? Aquela cintura polêmica da Barbie. Na verdade, não é nem o padrão Xuxa. Aqui no Brasil ficou com o rótulo de Xuxa. Mas, na verdade, o mundo inteiro tava em busca desse padrão que era um padrão da boneca Barbie, né? Anos 80, 90, e acho que isso refletiu em novela, refletiu em programa, refletiu no show da Xuxa, que tava acontecendo naquele momento também. Mas até aí, dá pra gente passar um pano falando que é coisa da época. Agora, o que as paquitas trouxeram de falas e atitudes da Marlene nesse documentário, não dá pra falar que é coisa da época. Dá pra falar que é coisa da pessoa. A pessoa foi abusiva. A pessoa fez terrorismo psicológico. A pessoa abusou de um poder que ela tinha pra acabar com a saúde mental de um grupo de crianças. Então, aí a gente não pode... Não só com a saúde mental, como com o emprego também. Porque um dos momentos altos do documentário é quando elas falam sobre o polêmico livro Sonhos de Paquita, nos bastidores do show. Pois é, gente. Esse livro aí, a Marlene não gostou nada de ver sendo publicado, não. Mas se você já tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like, clica aí no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Virou Festa, aproveita esse momento também pra se inscrever no canal e acionar o sininho, porque daí toda vez que a gente soltar uma fofoca nova, você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com o buchicho. Bom, sobre esse negócio aí do livro, a história é toda bem mais detalhada, obviamente, lá no documentário, mas caso você não saiba por cima, né? O negócio era que algumas das paquitas ali tava de saco cheio da situação, em câmera, fora de câmera, e tiveram a ideia de fazer ali uma peça teatral. Aí elas chamaram o João Henrique Schiller, que é ex-diretor do show da Xuxa, e contaram as ideias que elas tinham ali pra fazer uma peça. Nisso acabaram desabafando sobre muita coisa de bastidores pra ele, né? E o João Henrique viu umas coisas interessantes pra Foi ele, safado né? pra caramba, né? Foi safado pra caramba, gente. O que aconteceu? Nesse momento, as paquitas, que são aquelas paquitas geração 90, elas estavam sendo meio que esquecidas, colocadas de escanteio, tanto pela Marlene Matos, mas também pela Xuxa, dentro do programa, né? Já tinha acabado o show da Xuxa, a Xuxa já tava numa outra fase, que era Xuxa Park, Xuxa Hits, né? E a Xuxa tinha acabado de contratar o Will Can Dance. Quem lembra dos meninos do Will Can Dance? Quem aí que não fazia os
passinhos do You Can Dance na frente da televisão. Eu fazia. Quer dizer, minha avó que me disse que ela fazia e me passou. Aí o que acontece? As paquitas foram ficando de lado no programa, porque a coisa tava mudando e a Xuxa e a Marlene tava deixando elas de escanteio. Elas já não apareciam mais tanto na câmera, já não tinham mais tantos convites pra fazerem outras coisas além daquelas gravações que era o arroz com feijão delas, entendeu? E elas tiveram essa ideia de criar uma peça teatral pra apresentar pra Xuxa e pra Marlene, falando: olha só, a gente tá aqui, estamos vivas e temos um projeto das paquitas pra apresentar pra vocês. Porque, né, antes, Paquita tinha filme, Sonho de Verão, lançaram aqueles álbuns lá, todos no final dos anos 80, começo dos anos 90, e de repente era quase que figuração no meio da criançada lá na plateia. E elas queriam trazer essa ideia. O João Henrique, gente, ele ouviu essa ideia das paquitas e falou: não, vamos se organizar, eu ajudo vocês com isso, e se ofereceu pra ser diretor da suposta peça das paquitas. Só que quando elas sentaram pra conversar com o João ligou um gravador de fita cassete, vocês lembram? Eu tinha. Aí ele começou a gravar tudo que as meninas estavam falando. E as meninas começaram praticamente a fazer uma sessão de terapia em grupo com o João. Porque elas começaram a desabafar de coisas que desses abusos todos aí da Marlene, certas crueldades da Xuxa também nessas reuniões. E ele foi gravando tudo. Resultado, gente, é que pela primeira vez essas meninas falaram. E justamente nessa vez o João gravou tudo, e ele, como uma pessoa mais velha, um adulto, um profissional, ele viu a oportunidade de pegar todos aqueles relatos e fazer um livro super polêmico, mostrando qual era, de fato, os bastidores daquele programa que era a fantasia de toda criança daquela época. E por isso ele lançou o livro Sonho de Paquita nos bastidores do show. Só que sem autorização delas, né? Pois é. É aí que tá. Ele passa a perna, elas lá desabafando de que estavam passando a perna nelas, e o cara que ouviu tudo e gravou tudo em fitas cassete vai lá e passa a perna nelas também e lança o livro sem autorização delas. Até aí já seria um problema dele. Sim, com as paquitas. Totalmente. O negócio piorou porque a história chegou na Marlene Matos, que obviamente não gostou da história toda, demitiu todas as paquitas envolvidas e acabou até jogando a Xuxa contra elas, né? Colocando como se as paquitas quisessem queimar ela e a Xuxa e não sei o que. Na verdade, ela contou pra Xuxa desse livro, né? Falando que se a Xuxa quisesse ler, que a Xuxa podia. Mas, na verdade, o resumo do livro é que as paquitas queriam acabar com a carreira e o nome da Xuxa. Foi assim que a Marlene falou disso para a Xuxa. Imediatamente, a Xuxa viu aquilo e ouviu aquilo, na verdade, e passou a ver as paquitas como inimigas. Como assim, gente? A gente tá trabalhando aqui junto já tem tanto tempo e na verdade elas querem acabar comigo. E aí foi que a Xuxa se vira contra as paquitas, meio que manipulada pela Marlene, e elas demitem todo mundo do programa. Mas tem uma coisa, vocês devem estar se perguntando, como é que a Marlene ficou sabendo desse livro? Antes, né, porque o livro não chega a ser publicado e a Marlene já fica sabendo da existência do livro. É porque tem uma paquita do grupo que começa a arregar do que tá acontecendo e com medo de perder o emprego, foi lá e contou tudo pra Marlene. Só que aí, a Marlene deduziu que, né, se tem uma laranja podre no cesto, todas as outras laranjas podres também, e foi todo mundo demitido. Mas tem uma aí que, além de tudo, furou o olho das coleguinhas, então, né? E daí aí ficou essa polêmica no ar. O documentário ele apresenta com muito mais detalhes, as fitas mesmo. Sim. Tocando no documentário, mas não chega na conclusão quem foi que dedurou. Quem sabe não disse. E elas também não ficaram mirabolando ali quem foi, né? Então, mas dá a entender no momento da edição, bem reality show, gente. É porque tem isso também, é um documentário, mas é quase um reality show, né? Tem um momento ali de jogo da discórdia. Dá-se a entender num determinado momento que é a Kátia Paganotti que fez isso, que dedurou ali pra Marlene Matos. E aí a gente vai relembrando, quando as paquitas são demitidas, elas desaparecem do programa da Xuxa. E misteriosamente, logo em seguida da demissão delas, a Kátia começa a aparecer novamente no programa da Xuxa como cantora. Ela lança um disco pela Xuxa Discos, que era a Loira no Pagode, né? Kátia Paganotti, a Loira no Pagode. E aí a gente começa a juntar umas pecinhas. Será que não foi ela? Mas conversando com alguns fãs, muito fãs da Xuxa, eu tenho outras versões da história, né? E eles apontam que essa pessoa que dedurou tudo pra Marlene, prejudicando todas as colegas e a si própria, era a Ana Paula Pituchita, gente. E o mais
perturbador é que a Ana Paula Pituchita tá nesse momento do documentário e a Xuxa até fala, mas essa pessoa quis prejudicar vocês. E a Ana Paula Pituchita tá no sofá e faz assim, ó. Então é meio assim, meu Deus, quem é essa? Será que é a Pituchita mesmo, é a Ana Paula Almeida, né? Ou será que é a Kátia Paganotti? Porque a Kátia Paganotti, no dia de rever tudo isso, ela faltou na gravação, dando esse suspense. Então fica aqui, se você sabe quem foi a Paquita que entregou tudo pra Marlene sobre o livro, comente aí. É que aparentemente quem sabe quem fez a Marlene e a Lenice, né? Que era a Marleninha das Paquitas, né? Que era a produtora que tomava conta das Paquitas ali, né? Mas eu acho que a Xuxa sabe quem é. Será? Também. Eu acho que a Xuxa sabe quem é. E a Marlene, muito mentirosa, disse para as outras pessoas que ela tinha recebido um telegrama, né? Que fala que contou toda essa história do que as Paquitas estavam fazendo com o João ali, que ia sair esse livro e tal. Mas na verdade não, né? Teve essa Paquitinha que chegou lá no camarim, falou com Lenice, e Lenice falou, olha, se você tá se sentindo tão culpada, vai lá e fala pra Marlene. E ela foi lá e espejou pra Marlene toda a verdade de tudo que tava acontecendo e que podia acontecer. Daí, né, causou a demissão dessa geração aí de Paquitas. Aí elas também falam muito sobre o momento da despedida das Paquitas. Tinha toda uma cerimônia, né? Essas Paquitas vão sair, daí vêm as novas. E no dia da despedida, a Xuxa tava bem fria com elas, porque até então a Xuxa achava que elas estavam contra a Xuxa, e estava magoada e tudo mais, né? Daí a gente vê uma Xuxa bem fria nesse momento, que depois ela acaba se desculpando também no documentário, né? Mas daí já tinha passado 30 anos, né, gente? 30 anos que as meninas ficam tudo chateadas com essa despedida aí de Araque, que na verdade foi praticamente expor elas ali, colocaram elas no palco ali, mas elas já sabiam que a Xuxa não é mais com a cara delas, que a Marlene tava pé da vida com elas, e aí elas vão ali querendo um último abraço, e nem algumas ali, inclusive a Pituchita, não recebe abraço da Xuxa nesse dia. E a Xuxa é muito fria, até pra Bianca Rinaldi mesmo, a Xuxa vira a cara, Bianca Rinaldi fala te amo, a Xuxa vira a cara pra ela e fala não, e sai andando, tipo, gente, era um programa infantil, né, que era isso. Bom, falando dessa frieza da Xuxa na despedida da geração, diferentemente do documentário dela, que saiu no ano passado, dessa vez, no documentário das Paquitas, a gente viu uma Xuxa assumindo muito mais coisas, né? Inclusive, assumindo dela ter sido conivente com muitas das atitudes da Marlene, né? A Xuxa assumiu parte da responsabilidade sobre o que acontecia nos bastidores ali com as Paquitas. Tanto das cobranças de peso, que às vezes vinha até da própria Xuxa, né? A falta de apoio, de atenção que ela queria ter oferecido mais para as Paquitas e acabou não oferecendo, né? A Xuxa chega até a falar, né, que deve ter tido ali algum momento que ela passou a ver as meninas como produto, né, como artistas que estavam ali prestando serviço, e esqueceu também que elas eram crianças, né. Eu acho que é muito preocupante, porque a Xuxa trabalhava com criança e não conseguia ver as Paquitas como criança, né, era um lugar ali que tinha todo um zelo com crianças da plateia, com coisa, mas ali a Marlene e a Xuxa não viam que as Paquitas também eram crianças e que podiam estar sofrendo muita pressão, que as frases que estavam sendo usadas pra elas não eram as melhores. É complicado, né, gente? Mas eu gosto muito de ver a Xuxa nesse documentário das Paquitas, entendeu? Diferente de como a gente viu a Xuxa argumentando certos assuntos no próprio documentário dela, mesmo do ano passado, que chega até a dar uma sensação de que, tá reclamando de barriga cheia, minha querida. Por mais que ela também tenha sofrido muitos abusos, tenha passado por situações complicadíssimas com a Marlene Matos, que é realmente uma pessoa aí que vocês podem ver, né? Devia ser osso duro de roer, mas do jeito que ela contou as coisas, ainda se colocando num lugar de dona da razão e tal, não ficou tão bom. Não dá pra você olhar aquele documentário da Xuxa e falar assim, eu tô do lado da Xuxa, mas também não dá pra ficar do lado da Marlene. Você assiste tudo aquilo e fica meio, nossa, peraí, eu vou ter que parar pra pensar. Agora, nesse das Paquitas, dá pra você não ficar do lado da Marlene, obviamente, mas também dá pra você não ficar do lado da Xuxa, porque a própria Xuxa se coloca contra ela daquela época. Ela mesma vai lá e assume certas coisas, falando assim, meu Deus, eu não acredito que eu neguei esse abraço, eu não acredito que eu simplesmente passei batido, não olhei pra vocês, não pensei em vocês. Por exemplo, essa passagem que tem as mortes e tudo, né? É um momento que a Xuxa fala, poxa, eu tinha segurança e elas não. Tipo, elas poderiam ter sido assassinadas e né, outras pessoas morreram por conta disso. Nenhuma Paquita saiu machucada da situação, que tá toda relatada lá no documentário. Mas foi só assim
que a Xuxa percebeu que as paquitas não tinham segurança. Gente, as meninas lotavam o estádio de final de semana fazendo show de paquita. Não era show da Xuxa que tinha participação dela. Era show das paquitas com o estádio lotado. Será que não era bom a gente pensar que talvez a segurança delas tinha que ser reforçada também? Mas ninguém pensava. Então, realmente, eu acho que faltou muita responsabilidade, sabe? Fez muito bem a gente ver a Xuxa nesse documentário. Tirou um pouquinho do gostinho estranho que tava no outro. Que no outro era meio que, a culpa disso tudo é dos outros, eu não tenho nada a ver, eu também fui vítima. E dessa vez a gente vê ela muito mais... como é que fala? Ver com mais clareza as coisas, né? Tá mais lúcida, mais madura também, né? Foi muito bom. E às vezes se tivesse acontecido ao contrário, a produção dos documentários, a gente teria visto um outro documentário da Xuxa, né? Com certeza. Mas falando dessa relação da Xuxa mais fria com as paquitas, né? No documentário é mostrado também que a última geração de paquitas foi a que mais demonstrou mágoa com a Xuxa, tanto durante a parceria de trabalho delas no programa, principalmente no final, no rompimento, que foi quando a Xuxa se separou da Marlene e acabou terminando pra sempre as paquitas, né? Na época elas foram todas demitidas de um dia pro outro e todos os vínculos que existiam entre elas e a produção foram cortados. E isso não aconteceu nos anos 80 nem nos anos 90, né, gente? Isso foi em 2002. Faz tempo também? Faz tempo, mas a gente já tava numa outra época, né? Foi exatamente ali quando Xuxa e Marlene romperam, cancelaram lá o Planeta Xuxa e todas essas paquitas foram demitidas de novo. E assim, essa geração de paquitas é a mais jovem que a Xuxa já teve, ou seja, elas começaram muito crianças, elas eram as menores, né? Eram chamadas até de paquitinhas. E assim, esse grupo de paquita específico era o mais variado com relação à localização da onde acharam essas paquitas. Então tinha muitas paquitas que moravam longe do Rio de Janeiro e para assumirem o cargo de paquita no programa da Xuxa, tiveram que se mudar com família e tudo pro Rio de Janeiro, né? E a Xuxa Produções, que era o escritório da Xuxa lá no Rio de Janeiro, foi fiadora da locação, né? Dos contratos de locação dos imóveis dessas meninas. Então quando elas foram demitidas, chegou um advogado do Xuxa Produções na casa dessas meninas e falou assim, você não é mais paquita e a gente tem que rasgar esse contrato de locação aqui porque a gente não é mais fiador do imóvel que vocês estão vivendo. Então, além de perder o emprego, de perder o cargo, o sonho acabar, né? As pessoas também estavam vendo ali que até onde elas moravam, elas não podiam mais ficar. É muito pesado. Dá pra entender, a Marlene nessa altura do campeonato não tinha mais nada a ver, porque nesse momento, sim, enfim, a Xuxa demitiu a Marlene Matos. Então ela não tinha que prestar mais nenhuma satisfação pra essas meninas. Mas a Xuxa, acho que ela tava num momento tão de saco cheio de tudo que ela aguentou da Marlene até aquele momento, quando ela viu a possibilidade, eu demiti Marlene e ela cancelou o programa e ela não queria mais nada daquele universo, ela novamente não pensou que aquelas meninas eram meninas, que elas tinham mudado toda a vida da família inteira delas pra poder estar ao lado da Xuxa. Ela simplesmente cortou ali o cordão sem imaginar a consequência que se causou na cabeça, na vida, na saúde financeira daquela menina e da família de cada uma daquelas meninas, né? E tanto é que, tipo, as meninas dessa geração, quando vão dar seus depoimentos pro documentário, elas são as mais frias com relação à Xuxa, porque eu acho que elas são muito chateadas, elas são muito magoadas, elas devem lembrar com muito pesar. E, gente, a gente tá falando aqui do rompimento de Xuxa e Marlene, mas era essa mesma geração de paquitas que tava no dia do incêndio do Xuxa Park, que foi quando a nave da Xuxa pegou fogo, que um monte de criança se machucou e teve aquelas duas crianças que saíram muito queimadas do estúdio do programa, né? Era uma cena muito forte. Se você parar pra pensar, tipo, essas são as mais jovens paquitas e passaram pelos dois momentos, né, pela tragédia que aconteceu no programa da Xuxa, pelo rompimento dela com a Marlene. Então, assim, elas tiveram que lidar com os maiores BO da carreira da Xuxa, eram elas que estavam lá. E foram as únicas que a Xuxa não ofereceu nenhum apoio. Tipo, a Xuxa não deu um abraço de despedida. Elas falam isso, né, que o anúncio do rompimento e o negócio de contrato de locação foi um advogado que foi na casa delas pra dar notícia, né? Nem Xuxa, nem Marlene apareceram pra falar nada, pra dar tchau, pra explicar. A Xuxa não deu nem um beijinho, tchau, tchau. Não, né? Não deu nem uma telefonadinha pra falar assim, olha, foi bom, valeu, não teve isso. Eu digo que elas ficaram indignadas, não é mesmo? Por falar em indignação, tem uma cena da época que as pessoas estavam estressadas no dia, mas hoje a gente ri, que é inclusive um meme que já tá rodando por aí nas redes sociais, que saiu desse documentário das paquitas, que é uma menina reclamando, que show da Xuxa é esse? Deixaram o bom sentar e as crianças ficaram, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?
Você deve já ter visto essa imagenzinha, né, minha gente? Essa imagem também tá no documentário das Paquitas, que é uma matéria do Jornal Nacional, falando de uma superlotação de criança na frente do Teatro da Globo, lá onde era gravado o show da Xuxa. Uma baixaria, as crianças desde 3 horas da manhã na rua, ali no relento, e não conseguiram entrar pra gravação. É assim, gente, realmente uma baixaria sem limites, e tudo exposto de uma forma que a gente fica realmente bem chocado. E essa menina viralizou totalmente, essa garota foi encontrada, na verdade. Inclusive encontraram a menina hoje em dia, ela chama Patrícia. E parece que ela vai estar no Domingão do Luciano Huck esse final de semana. A Lívia Andrade postou vídeo com ela lá na Globo, falando sobre o Domingão. Acredito que vai ser nesse Domingão já, que ela vai estar lá falando que isso é isso. Ela tá toda bombada, gente. Ganhou milhares de seguidores depois do meme dela pipocar aí na internet. É isso aí. Bom, e pra encerrar as polêmicas envolvendo o documentário, que a gente falou só algumas, mas tem muito mais coisa. São mais de 5 horas de documentário, não dava pra gente resumir aqui pra vocês, né? Sim. Mas, ao contrário de como foi o documentário da Xuxa, pra esse documentário das Paquitas, a Marlene Matos não quis dar entrevista. Inclusive, o documentário até exibe uma imagem em todos os episódios, às vezes até mais de uma vez por episódio. Achei debochado né? esse A frase com uma cadeirinha ali de diretora, né? Marlene Matos não quis dar entrevista pra esse documentário, algo assim, né? Exatamente. Eu acho que ela regou, gente, na boa. Eu acho que assim, quando veio o lance do documentário da Xuxa e foi muito feito como se fosse o reencontro de Xuxa e Marlene Matos após 19 anos da separação e não sei o quê, eu acho que ela topou, acho que ela pensou que aquilo não seria tão pesado como foi, né? Talvez até pensando que seria uma homenagem, uma Xuxa se redimindo e tal. E na verdade foi uma tremenda de uma lavação de roupa suja, mas que não ficou bem pra Marlene e nem pra Xuxa, como a gente acabou de dizer. Ninguém escolheu um lado ali, a não ser quem é muito fã de uma ou fã de outra. Ficou bem estranho ali, meio que como a Xuxa termina o encontro, né? Falando, olha, não dá pra falar que você é 100% culpada, assim como não dá pra falar que eu sou 100% culpada. Nós duas somos culpadas, né? Agora, a Marlene não ir no documentário das Paquitas, eu acho que é porque ela sabia que caixinha esse documentário ia mexer. E eles mexeram em algumas caixas, né? E é bizarro, porque eles encontraram telegramas da Marlene falando absurdos pra Paquitas, essas gravações das fitas, os desabafos das meninas naquela época para seus próprios diários. E a Marlene deve saber as coisas que ela falou para aquelas meninas naquela época. Sim. E saber que um documentário sendo produzido entre 2023 e 2024 iria carregar tudo isso, iria abordar tudo isso, e tudo isso sendo visto no hoje, é tudo realmente absurdo, gente. No da Xuxa era a versão da Xuxa contra a versão da Marlene. Exatamente. Nesse é a versão de 29 Paquitas contra a da Marlene, né? Gente, é absurdo você ver as Paquitas de outros países falando da forma que a Marlene cobrava elas. É absurdo você ver pessoas estrangeiras falando mal da Marlene. Tem umas passagens do documentário também que eles mostram algumas Paquitas contando a mesma versão de algum momento, alguma coisa que a Marlene falou. E elas fizeram questão de pegar um trecho da conversa da Xuxa com a Marlene no documentário da Xuxa, que contradizia o que as Paquitas estavam falando, né? Mesmo se a Marlene ter ido, tinha a Marlene falando sobre coisas que contradiziam o que as Paquitas estavam apontando, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que até usaram trechos inéditos da Marlene no documentário da Xuxa, no documentário das Paquitas. Sim. Que teve alguns trechos ali, eu não sei, posso estar enganado, mas teve alguns trechos da Marlene no documentário das Paquitas que não foi exibido. Tava escrito do lado algumas vezes, trecho inédito da entrevista. Não me atentei, eu tava olhando tanto pra ela e realmente ela parece dissimulada, sabe, gente? Parece que ela realmente se colocou num lugar ali de muito poder, porque era ela a capitã, né, do maior cartaz da TV brasileira, de um dos maiores, do programa de maior sucesso daquele momento na TV brasileira, da primeira popstar brasileira, que foi a Xuxa naquele momento, vendendo aquele absurdo de discos, entupindo o cinema e tudo mais. E acho que ela, de alguma maneira, a coisa começou a subir na cabeça, sabe? E aí ela começou a achar que ela podia falar o que ela bem queria, fazer o que ela bem queria, porque todo mundo tinha que obedecer ela, porque era Deus no céu e Marlene Matos na terra. E não era assim, né? Bom, falando sobre o agora, né? Depois que o documentário saiu, o Jornal Extra foi atrás da Marlene Matos pra ver se ela tinha algo a dizer, e ela respondeu pro jornal que ela ainda não tinha visto o documentário, mas que ela pretende ver quando tiver tempo. E, sendo assim, como ela não viu, ela não fala do que ela não viu. Ah, deve ter assistido umas 5 vezes cada episódio.
A gente conhecendo Marlenão do jeito que a gente conhece, ela já deve ter maratonado logo no primeiro minuto do lançamento. Ela assistiu na velocidade 2 e assistiu tudo. Ó, além da Marlene, outra que também não quis dar entrevista pro documentário foi a Luciana Vendramini, né? Que tem aquela polêmica de que ela né, sai dizendo por aí que ela foi paquita, mas ela nunca foi de verdade paquita. Aí na época ela chegou a posar nua, vestida de paquita e ficou, né, mau gosto. Mas isso é tudo culpa da Marlene também, gente. Porque ela deixou essa tal dessa Luciana Vendramini fazendo teste pra paquita durante 8 meses. Ou seja, durante 8 meses essa menina participou das gravações do show da Xuxa, ficou ali trabalhando como se fosse paquita pra ver se a Marlene ia aprovar ela como paquita. Resultado, não aprovaram ela como paquita. Só que 8 meses depois de viver ali em função do show da Xuxa, no papel de paquita, sendo testada pra isso, ela saiu falando por aí que ela trabalhou pra Xuxa. E não é mentira, ela trabalhou, ela só não foi intitulada paquita, mas ela fez parte daquilo tudo por 8 meses. É muito tempo, gente. Até isso hoje em dia é absurdo. É como se ela fosse estagiária por 8 meses, como se estivessem testando ela por 8 meses pra ver se ela pegava um emprego. É absurdo. E aí, quando ela viu que ela não conseguiu a vaga, ela saiu por aí, apareceu o convite pra ela posar nua, ela posou, ela tentou fazer o dela aproveitando aqueles 8 meses ao máximo, né? Se parar pra pensar, até isso é culpa da Marlene por ter deixado uma menina por 8 meses esperando um sim ou um não. Mas a gente quer saber de você. Você já assistiu o documentário? Porque tá um sucesso, né? Ontem ele entrou até no top 1 lá do Globoplay. Acho que tem mais gente assistindo esse do que o da Xuxa do ano passado. E a gente tá vendo aí toda hora pipocar uma nova polêmica do documentário pelas redes sociais. A gente quer saber de você, se você já assistiu, se não assistiu, se você assistiu, o que você achou mais chocante dessa história toda. E aí, quando você for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag não era tão bom, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo pra marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí. E ó, se você é muito fã do Virou Festa, você precisa fazer parte do clube de membros, ganhando acesso a vídeos secretos que saem todo domingo, entre vários outros mimos. Exatamente, pra saber mais é fácil, é só apontar o telefone pro QR Code que tá aqui do lado ou acessar o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso aí, enquanto você dá uma olhadinha no clube de membros, fica aqui com a gente, faça uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui. É isso, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.